Após perder o caso no tribunal, Maria caminhou chorando em direção ao último trem com sua filha. Justo quando um menino pequeno e sujo tocou suas mãos, um banal processo de divórcio chegou ao fim. Um juiz rígido de toga preta, uma secretária entediada em sua mesa, 2 advogados que se odiavam silenciosamente em seu tedioso trabalho. Maria e seu ex-marido sentados frente a frente, olhando-se nos olhos, e alguns curiosos na pequena sala, ansiosos por dramas jurídicos. Agora o quadro estava completo. Maria se arrependera 100 vezes de ter se envolvido em toda a publicidade em torno de sua separação. Tudo graças à sua amiga Renata e seus conselhos: não ceda nada ao seu marido. Talvez você possa ao menos conseguir metade do apartamento e da casa de campo. Não faria mal a você e sua filha, ar fresco, bosque ao redor, conforto. Que importa se você tem uma casa de seus pais em um vilarejo distante? Onde está sua antiga propriedade rural no fim do mundo? Mas a casa de campo de André está em um condomínio de elite. Percebe a diferença? Como você é desinteressada, Maria. Você não precisa disso, isso não é importante, você é ingênua com essas ideias tão antiquadas de uma vida normal e confortável. E ainda, querida, faça-o assinar para renunciar aos direitos sobre Mariana. Ele não precisa da filha mesmo, e assim não haverá problemas no futuro. Ele negligenciou a menina, e pronto. Que se afaste. Maria não queria tirar nada de André. Sua união estava desmoronando após 2 anos de casamento. Isso acontece, porque se apropriar das propriedades do marido. Ela não tinha nenhuma chance, e André, com alguma consciência, provavelmente não se sentia culpado. Estava tranquilo quanto aos seus direitos. A bela casa de campo nos arredores, com o impressionante mini-parque de pinheiros, e o apartamento no centro da cidade, tudo havia pertencido aos pais de André. Que, por sinal, estavam muito bem na América. Tinham um sonho: passar a velhice junto ao oceano. Conseguiram, compraram uma casa na Califórnia e celebraram sua liberdade da aposentadoria após anos de trabalho honesto. Tinham direito a isso. Os sogros de Maria nunca se meteram em sua vida familiar. Organizaram seu casamento e isso foi tudo. Os pais de Maria já não estavam mais presentes. Ambos morreram durante uma epidemia de cólera. Médicos especializados em doenças infecciosas foram enviados a aldeias remotas no interior em 1985. Naquela época, acreditava-se que essa terrível doença havia sido erradicada para sempre, mas ainda surgiam infecções perigosas. Os pais de Maria eram jovens, cheios de entusiasmo. Não acreditavam que essa missão pudesse ser fatal para eles. Sua tia criou a pequena menina. Afinal, não podiam deixar o bebê à própria sorte. Em seu lar paterno, aquela cabana de madeira havia sido construída pelos pais de seus pais nas regiões do norte do país. Tal moradia era ideal, só estava um pouco longe da civilização. E daí se as montanhas estavam perto? Quem poderia se assustar com aquelas florestas e rochas? O pai e a mãe de Maria elogiavam o lugar. A geração mais velha era especialista em carpintaria. A casa foi construída para durar. Eles se formariam em medicina em São Paulo e voltariam para sua pequena terra natal. Uma casa acolhedora e quente os esperava. Tudo resultou diferente. De alguma forma, espontânea e rapidamente. Primeiro, aos futuros médicos que haviam se casado em seu 3º ano, ofereceram estágio em um hospital no Nordeste. Compartilhar conhecimentos, metodologias e experiências só fortaleceria a ciência médica. As novas terras eram exóticas para o casal: calor, frutas e verduras maduras em quantidades ilimitadas, beleza natural, relíquias autênticas, gente hospitaleira. Foram com gosto e acabaram ficando muito tempo. Foi depois de obterem seus diplomas que Maria nasceu. A avó, que havia alugado a casa, se dedicou com entusiasmo aos cuidados da menina. Ambos os seus filhos haviam morrido durante uma disputa. O clã muito havia esquecido como tudo começou, mas os ecos daquele longínquo mal-entendido levaram a um encontro acidental nas montanhas. Os jovens lutaram para determinar quem tinha razão e quem não, em sua pequena guerra, mas nunca mais voltaram para casa. A pequena menina se tornou uma âncora salvadora para a anciã. Seus filhos não haviam se casado e não havia noras nem netos na grande casa. Só ela se sentava à tarde sob as goiabeiras, derramando suas intermináveis lágrimas.
Depois, primeiro uma família de jovens médicos foi designada para ficar com ela, e logo nasceu Maria, de olhos brilhantes e cheia de vida. Quando um surto repentino de cólera ocorreu na aldeia vizinha, causado por uma infecção importada, todos os médicos da região foram enviados para lá. Pouco antes, havia acontecido uma grande e barulhenta celebração de casamento, que incluía convidados estrangeiros. Como poderiam examinar todos pelo que traziam consigo? Os inexperientes pais de Maria não perceberam de imediato que seu equipamento de desinfecção precisava funcionar de maneira mais eficaz. Mergulharam no centro dos casos mais graves sem pensar em sua própria segurança. Ambos sucumbiram rapidamente à terrível doença. Afastaram de sua mente os pensamentos sobre uma possível infecção, sem notar os sintomas evidentes. Não transferiram os caixões para a aldeia perto de São Paulo, onde viviam os parentes da menina. Mesmo em estado de decomposição, as caixas de madeira não garantiam que a infecção não se espalhasse mais. E onde está o Nordeste no mapa? E onde está São Paulo? Um risco impossível. Os bravos médicos foram enterrados na aldeia onde haviam imprudentemente dado suas vidas. Enquanto a caseira da casa onde haviam se hospedado estivesse viva, ela levava flores a seus túmulos. E mais tarde, os residentes agradecidos cujas vidas conseguiram salvar nunca os esqueceram. A idosa Elizabeth inicialmente se recusou a entregar a menina às autoridades, sussurrando constantemente: "Meus hóspedes a chamaram como eu, Maria", disseram. "Tia Elizabeth, nossa filha sempre se lembrará de você." Como se soubessem que eu seria seu apoio. "Não a entregarei, eu mesma a criarei." Mas a administração local não aceitou seus argumentos. Era inaudito reclamar a filha de outra pessoa como própria. Maria foi levada à terra natal de seus pais, acompanhada por representantes das autoridades de tutela. Lá vivia a irmã mais nova de seu pai, e ela se tornou uma segunda mãe para a menina. A infância e juventude de Maria foram despreocupadas, suaves, sem tristeza nem luto. Sua tia era jovem, travessa e de bom coração. Não prestou atenção aos pretendentes do vilarejo até que Maria completou 15 anos. Ainda assim, muitos a perseguiam. Ela ia à floresta em busca de cogumelos e frutas silvestres com um grupo e não tinha receio em pedir ajuda com os trabalhos masculinos ao redor da casa. Sua tia mantinha uma atitude rigorosa. Maria nunca havia visto nenhum homem estranho na casa que tivesse aparecido por diversão. Naquele tempo, só havia uma pequena escola no vilarejo. Quisesse ou não, Maria tinha que ir a São Paulo para continuar sua educação. A tia Elizabeth não complicou as coisas. Escolheu um colégio técnico para sua sobrinha em transporte automotivo e fluvial, com a inesperada especialidade de cozinheira e confeiteira combinadas. O programa durava 3 anos e 10 meses. Maria voltaria ao vilarejo como especialista qualificada. Mas Maria não tinha pressa para voltar para casa. Havia conhecido André no colégio técnico. Ele já estava em seu último ano, estudando para ser mecânico de navios. Apaixonou-se pela agradável moça de cabelos na altura dos ombros e ternos olhos verdes quase à primeira vista. Apesar de Maria ser 5 anos mais velha que ele, hesitou em se aproximar dela por muito tempo. Finalmente, falou com ela em um baile de Natal, convidando-a para dançar. A alegre Maria aceitou com graça todos os seus elogios e, então, de repente, convidou o estudante do último ano para sua festa de aniversário no alojamento onde ambos viviam, em andares diferentes. Explicou seu convite de maneira simples: "As meninas no meu quarto são todas mais velhas que eu. Estarão com seus namorados. Não quero ficar de fora, então venha. Nos reunimos no dia 2 de janeiro. A tia me traz comida caseira para a celebração. No dia 1º teremos um banquete, será delicioso." Depois dessa esplêndida festa no alojamento, Maria e André começaram a sair juntos. Embora estudar na escola técnica consumisse grande parte de seu tempo, deixando pouco espaço para encontros, ainda conseguiam passar tempo juntos. Deve-se dizer que André compreendia que Maria ainda era muito jovem, que havia sido órfã por muito tempo e que se beneficiara de apoio. Nunca apressou as coisas, nunca levou a inexperiente moça para a cama e nunca passou de dar-lhe um firme beijo de despedida em seu quarto do alojamento. Seu amor não se parecia com um tsunami nem com nenhuma paixão avassaladora. Era mais como um calor amigável entre dois companheiros, mesmo que fossem de gêneros diferentes.
Depois de se formar, André conseguiu um trabalho como mecânico assistente em um dos barcos do rio Tietê, enquanto Maria continuava seus estudos e esperava o retorno de seu amado das viagens. A linha do tempo dos eventos posteriores se assemelhava à vida de uma família comum. Maria às vezes brincava, referindo-se à sua união dessa maneira. Tinha uma sorte incrível com sua moradia, um lugar separado, bastante decente. Viagens de fim de semana à casa de campo com amigos? Sem problema. A família de André havia deixado a casa de campo. Quanto ao trabalho, graças a Deus por tudo. Depois de receber seu diploma, Maria conseguiu um trabalho no mesmo barco em que seu marido já trabalhava. Se a chamavam de cozinheira ou chefe, não mudava a essência. Era bastante capaz, e que bolos ela assava. Quando alguém da tripulação fazia aniversário durante uma viagem, o capitão até designava uma cabine de casal separada para eles. Todos os seus colegas olhavam para o casal com compreensão. Precisavam de um tempo a sós juntos, afinal de contas eram jovens. O profissionalismo de André estava ganhando impulso. A direção insinuou que, se as coisas continuassem assim, ele seria uma unidade independente em outro barco. Era capaz de reparar sistemas técnicos que falhavam de repente durante a navegação. Já cuidava do equipamento com bastante habilidade durante 2 anos. Durante a navegação pelo rio, Maria e André viajaram diligentemente de ida e volta pelo Tietê. Então ela engravidou. Em uma reunião familiar, decidiu-se que seria melhor que ela não arriscasse a saúde do futuro bebê. A retirariam do serviço em terra. Afinal de contas, como é costume em uma família, o provedor da família deveria ser o homem. Sua disposição para apoiar sua esposa e filho todo o tempo que fosse necessário. Como chegaram a este momento em que ambos escutavam o veredicto de seu divórcio? Depois de se casarem, sua vida havia sido tranquila, sem brigas, sem desentendimentos. Os pais do marido estavam longe, então não poderia haver conflitos derivados de problemas familiares. Talvez devessem ter se casado por um tipo diferente de amor, o tipo que te deixa sem fôlego ao ver sua outra metade, onde você não pode viver sem ela nem por um segundo. Nunca haviam experimentado isso com André. E agora o quê? Enquanto isso, o juiz havia deixado claro que Maria sairia da sala do tribunal sem nada. Depois de 10 anos de casamento, a única coisa que herdou foi sua filha de 10 anos, Mariana, junto com uma televisão nova e uma geladeira do último modelo. Esses foram comprados com suas economias da poupança. Quanto à propriedade restante que costumava ser da família, ela nem deveria abrir a boca a respeito. Todos os documentos mostravam que pertencia aos pais de seu marido. Depois do tribunal, Maria caminhou ao lado de sua amiga Renata, tentando se concentrar, mas as lembranças de sua vida matrimonial inundavam sua mente de maneira intrusiva. Pensou com amargura: é um pouco tarde para que eu analise minha vida passada. Aqui estou eu, deixada sem nada. Meu marido nunca pensou em nos ajudar voluntariamente com a moradia. Onde e quando perdi algo? Deixei de estar atenta e terminei com este resultado desastroso. Hoje está bem. Ficaremos para passar a noite na casa de Renata, e amanhã nos dirigiremos à minha cidade natal, à minha casa paterna. Ou deveria ir agora mesmo? Ainda restam 2 horas até o último trem em nossa direção. Só pegarei minhas malas na casa de Renata e irei para a estação. Não posso suportar os pensamentos sombrios de minha amiga. Já está me congelando o sangue nas veias pela injustiça. Não dão a 12 anos de casamento ao menos algum motivo para esperar um pequeno canto que seu marido lhe designasse? Ela repassa as páginas de sua vida com André mais uma vez. Mariana havia nascido há tempo, há 10 anos, e sua saúde não preocupava o pediatra. Maria estava completamente imersa nas responsabilidades da maternidade. Felizmente, sua tia havia vindo do vilarejo durante as primeiras semanas. Sem a avó Mariana, que vivia despreocupada na Califórnia e não se apressava em conhecer sua neta que levava seu nome. No início, foi difícil para a jovem. Não tinha experiência pessoal nem orientação dos mais velhos. Sua tia, sempre disposta a dar uma mão, não pôde ficar muito tempo com sua sobrinha. Havia se envolvido em um romance com um vizinho casado. Temia que, enquanto estivesse ausente, a esposa legítima descobrisse tudo e o atraísse de volta. Mesmo após a partida de Maria, sua vida pessoal não se arranjou.
Sonhava em ter um filho de um belo desconhecido, mas esses presentes viajantes eram extremamente raros em seu vilarejo. Cedeu aos avanços do vizinho. Talvez com um bebê as coisas se acertassem, mas até agora seus encontros não haviam dado os resultados desejados. Maria, que anteriormente havia permanecido solteira por muito tempo, já havia dado à luz uma menina. Com sua tia, André só estava em casa brevemente entre viagens nas regiões do norte. Cada dia de navegação contava. Descansaria no inverno. Raramente se aproximava da pequena Mariana, sempre dizendo a Maria: deixe-a crescer um pouco, pelo menos até que tenha 3 anos. Então poderei levá-la ao parque ou para ver desenhos animados. Mas com uma tão pequena, é só choro e balbucios incompreensíveis. Nem entendo como consegue saber o que ela quer a cada momento. Ao menos deveria começar a falar logo. Quando sua tia voltou nervosa para casa, Maria já havia aprendido a distinguir os caprichos de seu bebê. Se franzisse o narizinho durante a alimentação, significava que estava cheia. Se olhasse para Maria com olhos sonolentos, estava cansada e prestes a adormecer. Se mexesse inquieta no berço, era hora de trocar a fralda. Quando foi que uma mãe não aprendeu a entender a linguagem de seu filho? Maria se virava muito bem. Não podia dizer que André havia se tornado frio ou desatento com ela. Não se lançava sobre ela como um noivo faminto após uma longa viagem. Nunca havia sido conhecido por seu temperamento fogoso. Não se negava a ajudar, especialmente se ela pedisse. Às vezes podia estar distraído, mas isso não era um problema. Saía para passear com o carrinho pela rua, como se supunha, permitindo que sua esposa se ocupasse de suas tarefas em casa. Não fazia problemas com a comida, elogiava tudo que Maria cozinhava. Não era pouca coisa ter uma cozinheira e confeiteira pessoal em casa. Fazia os recados, arrumava as prateleiras e desentupida o ralo do banheiro. E sabia moderar seu consumo de álcool, só em festas, e ainda assim sem excessos. Não era isso um sinal de uma vida familiar bem levada? Maria não conhecia muitos outros exemplos e estava satisfeita. Um dia, Maria encontrou na rua sua colega de classe Renata, que a olhava com os olhos arregalados. Maria, por que você parece tão cinzenta, sem graça e apagada? Seu André não cuida de você? Antes você era tão encantadora, mas agora parece descuidada e sem vida. Bem, tenho uma filha pequena e quase não me sobra tempo para mim. Está tudo bem com André, ele está em viagem de novo. Espero que volte a qualquer momento. A inquieta moça não cedia. Algo não está certo com você, Maria. Sinto muito. Olhe para mim. Marcelo ainda dá voltas ao meu redor, mesmo depois do nosso casamento. Tem tanto medo de me perder. Nosso filho já tem 6 meses. Agora mesmo minha sogra está cuidando dele enquanto saí para fazer compras, e depois passarei no salão de beleza. Nós mulheres devemos nos manter em forma, senão um homem começará a procurar em outro lugar. Sobretudo com tantas solteiras por aí. Levarão seu André se você não começar a se cuidar de novo. Não há dúvida de que o farão. Sua colega continuava tagarelando, mas a jovem se desconectou mentalmente. Pensou em como seria agradável passar na loja para comprar um bom pedaço de carne para um assado. Cozinharia com umas batatas. Ainda restavam alguns cogumelos que sua tia havia trazido do vilarejo em um barril. Receberia seu marido como se devia. E tingir o cabelo de uma cor da moda não era o principal. André nunca havia expressado queixas sobre sua aparência. As jovens trocaram números de telefone e combinaram de se ligar. Maria se apressou em direção à seção de carnes, enquanto Renata foi procurar roupas novas. Com o tempo, de alguma forma surgiu naturalmente que, apesar de suas diferenças, se tornassem amigas. Renata assumiu uma espécie de papel de mentora para Maria. Começaram a dar passeios juntas pelo parque com seus filhos com bastante frequência. Pelo menos uma vez a cada poucos meses, Renata tirava Maria de sua rotina, levando-a a um salão de beleza, obrigando-a a comprar um vestido ou uma blusa nova, ao menos para as festividades. Renata era uma boa motivadora. Sem ela, Maria teria ficado completamente presa nas tarefas domésticas, esquecendo que também era uma mulher. A razão do distanciamento que havia começado na família de André e Maria era tão clichê e tão mundana que fazia ranger os dentes de irritação.
Uma poetisa famosa descreveu esse tipo de síndrome amorosa com grande precisão em uma de suas canções: a bela e atrevida se cruzou no caminho. André conheceu uma mulher cujo amor por ele não podia tolerar a espera. Ironicamente, Mara era outra cozinheira no barco onde André trabalhava agora como engenheiro marítimo. A tentação da cozinha se agarrou a ele imediatamente, segurando-o com um aperto mortal, sem deixá-lo escapar. Preparava-lhe pratos especiais só para ele e os levava à sua cabine. Nessa mesma cabine, ocorreu um pecado ardente entre eles. André ficou surpreso com o que ela podia fazer na cama. Uma tempestade se acalma, um tsunami não é nada comparado a isso. Tudo o que havia experimentado com Maria antes agora se transformou em pó fino de decepção. Voltando dessa viagem calorosa, não podia suportar olhar para sua esposa, muito menos dormir ao lado dela. Maria, como a maioria das esposas, permanecia inocentemente alheia. Mariana acabava de completar 8 anos. Lições escolares, aulas de cerâmica, sua filha estava criando habilmente todo tipo de pequenos animais de argila, aulas de natação. Onde uma mãe encontraria tempo para investigações que pudessem identificar rapidamente o traidor? E se os olhos de André parecessem selvagens depois da viagem? Só estava exausto e cansado. Deixe que descanse em casa. Não a havia tocado há muito tempo. Bem, ela mesma estava tão esgotada que nem sequer se lembrava de seus deveres conjugais. André havia conseguido manter sua amante oculta de Maria por bastante tempo. No acesso de ira, até lhe arranhou as costas até deixar marcas de sangue e deixou marcas de beijos em seu pescoço. Com sua ingenuidade, Maria aceitou os hematomas como meros acidentes e os arranhões como pequenas lesões de trabalho. Os sinais traiçoeiros de Mara nunca chegaram à sua destinatária. A única coisa que continuava incomodando profundamente Maria era que André seguia sendo um pai completamente indiferente com sua filha. E as crianças, como papel indicador, podem perceber instantaneamente a cor e o ambiente ácido-alcalino dos sentimentos de um pai em relação a elas. Mariana evitava qualquer interação com seu pai sob qualquer pretexto plausível, e André se irritava: você criou uma menina selvagem. Tudo o que ela sabe fazer é se agarrar à sua saia e reclamar. Faz birra em público no parque. Quando estamos sozinhos, você a entretém. Não preciso de uma criança assim. Infelizmente para Maria, a relação entre pai e filha não se tornou mais calorosa com o tempo. Na presença de André, Mariana se transformava em uma pequena lobinha, quase mordendo. A sempre presente amiga Renata se horrorizava com essas cenas. Seu Marcelo adorava seu filho. Quando ambas as famílias iam à casa de campo de André para fazer um churrasco, o contraste se tornava ainda mais pronunciado. Embora Mariana e o filho de Renata, Mateus, fossem muito próximos, isso geralmente era a única coisa que salvava a situação. A amante de André, Mara, tinha uma visão clara e categórica sobre a questão de ter filhos. Sempre lhe dizia durante seus encontros: não vai me enganar com o conto de fadas da maternidade. Prefiro o processo em si, não suas consequências. Espero que não espere que eu tenha um filho ou uma filha para você. Estamos bem juntos. Na opinião do homem, sua experiência fracassada como pai não o inspirava para novas conquistas nesse âmbito. Estava contente com a postura de Mara. Ela não lhe impunha nenhum ultimato por enquanto. Apesar de viver em um apartamento alugado, não mostrava traços de ser uma tubaroa gananciosa. Por mais que se retorçam as cordas, seu final chegará. Maria, como de costume, ficou sabendo por acaso que André tinha outra mulher amada durante os últimos 2 anos. Renata havia descoberto o traidor quase do nada. Estavam planejando ir ao parque com as crianças outra vez. Enquanto Maria se vestia, Renata começou a carregar a máquina de lavar, só para encontrar a roupa manchada de batom. Apressou-se a revelar sua descoberta: Maria, seu marido está ocupado com o equipamento no barco ou está fazendo algo mais para desgastar suas calças de uniforme? Maria reagiu instantaneamente: Renata, o que você está dizendo? E na frente das crianças. Um segundo depois, estavam examinando juntas as manchas suspeitas no uniforme de André. Havia toda uma coleção no colarinho, nos ombros, cotovelos e joelhos. Dava a impressão de que desta vez Mara não havia economizado no batom para suas cartas à esposa de seu amante. Maria caiu em completo assombro. Seu tranquilo André tinha tais paixões? Por isso não a havia tocado em 6 meses?
Até se mudará para o sofá da sala, alegando um cansaço universal após suas viagens. Não sabia nem podia explicar como se sentia após esta revelação. Renata andava inquieta ao seu redor, mas era como se tivesse enfiado algodão em seus ouvidos. Podia ouvir as palavras, mas não conseguia compreender seu significado. Ao ver isso, Renata pegou seu filho e Mariana, levando-os para dar um passeio. Sua amiga precisava de tempo para se recuperar após tais notícias impactantes. Que ficasse sozinha um pouco. Não demorou muito para que ocorresse uma conversa honesta com André. Aconteceu imediatamente após ele voltar para a casa do trabalho. O homem não negou nada. Sim, amo outra mulher. Você me esgotou completamente com sua Mariana e tudo relacionado a ela. Maria não podia acreditar no que ouvia. Não é nossa filha em comum? Não me importo em absoluto. Nesses 8 anos, nunca me afeiçoei a ela. Seja minha filha ou não, tanto faz. Você criou uma espécie de princesa que nunca ri, com seus constantes mimos. No momento em que atravesso a porta, ela se torna um ouriço espinhoso. Nunca se aproximará do pai, nunca o abraçará. E para que abraçar você, contra-atacou Maria. Para nunca ocultar que não a ama. Que ela não significa nada para você. Palavra por palavra, estourou um sério escândalo entre eles. Quando as paixões iniciais se acalmaram, Mariana na cozinha, sem poder ocultar seus sentimentos, perguntou de repente à sua mãe, raciocinando de maneira bastante madura: podemos ir viver com minha prima, ou o que quer que ela seja para mim, no vilarejo? Ela se casou e agora vive com seu marido. Tem uma filha que está crescendo. Eu ajudarei ambas com a pequena. Nossa avó já está envelhecendo. Teve seu filho bastante tarde. Maria sorriu involuntariamente. Meu Deus, Mariana, de onde você tira todas essas ideias? Como se eu não tivesse ouvidos, explicou sua surpreendentemente sábia filha. Você e a tia Renata costumam discutir tudo bem alto, e eu ouço. Maria refletiu. Seu casamento com André estava claramente terminado. Esperar que ele vendesse o apartamento e desse a ela e a Mariana ao menos um canto de seu espaço era pura fantasia. Nem podia esperar pela casa de campo. Chegou com uma malinha e assim iria embora. Mas Renata, essa força inquebrantável e motor perpétuo, ainda conseguiu convencê-la a solicitar o divórcio, para que os anos que Maria passou com André fossem considerados. Não funcionou, e não valia a pena começar. Mas ele assinou os papéis para sua filha com facilidade. Maria esperava tudo dele, menos tal traição para com sua própria filha. Isso esmagou de imediato todas as suas esperanças de que ela e André simplesmente haviam cometido um erro ao conhecer a pessoa errada. Era pior, seu marido durante tantos anos provou ser um verdadeiro sem-vergonha, para quem nada era sagrado. Ficar depois do tribunal para tomar café na casa de Renata e Marcelo, apesar de sua calorosa hospitalidade, não parecia atraente para Maria. Martelos persistentes golpeavam suas têmporas. Ao vilarejo, para casa, sob o teto de seus velhos pais. Ali curaria suas feridas e pensaria em como seguir adiante. Mas por ora, precisava se apressar para a estação. Restava pouco tempo até o último trem. A praça perto da estação de trem suburbana estava, como de costume, barulhenta. A multidão com suas malas e sacolas passava junto ao banco onde Maria e Mariana estavam sentadas. Como na Broadway em algum lugar de Chicago, havia escassez de assentos. Alguns soldados que haviam estado dormindo em seu lugar atual ofereceram seus assentos a Maria e sua filha. A mulher revisou sua bolsa mais uma vez, murmurando em voz alta: meu RG, a certidão de nascimento de Mariana, as passagens, a carteira com o dinheiro que resta. Desejava poder recuperar o fino maço de dinheiro que André lhe havia empurrado nas mãos depois do tribunal, querendo manter sua dignidade. Mas Renata, um turbilhão em movimento, arrancou o dinheiro de seu ex-marido e o enfiou na bolsa de Maria. Deixe de lado seu orgulho, amiga. Ao menos algo por enquanto. Não receberá pensão alimentícia depois de sua recusa em relação a Mariana. Ou já esqueceu o que ele fez para evitar ver sua filha de novo e não se envolver em sua vida? Maria pegou o dinheiro obedientemente, até contando-o mais tarde. Todas as notas eram de alta denominação. André não havia sido mesquinho em sua despedida. Seria um pequeno colchão para ela e Mariana durante uns meses.
Agora a mulher tirou algumas notas menores de sua carteira para comprar um lanche para ela e sua filha durante a viagem. Um quiosque com bebidas e lanches leves estava a apenas alguns passos delas. Teve sorte com os mantimentos, conseguiu alguns sanduíches quentes e algumas caixinhas de suco de maçã. Parecia um bom sinal ter encontrado o suco favorito de Mariana. Restava pouco tempo antes da partida do trem. Maria lançou um último olhar de despedida à estação, agarrou as duas malas com rodinhas e pendurou sua bolsa na alça de uma delas. Decidiu subir a plataforma cedo. Quem sabe quantas pessoas queriam embarcar? Precisava garantir que sua filha não fosse pisoteada. O trem chegou à primeira via bem na hora, e Maria e Mariana se apressaram para subir primeiro no vagão. Nesse momento, a mulher sentiu um movimento a seus pés, vindo de trás. Quando se virou, ficou atônita. Um menino de uns 5 anos se agarrava com força à sua bolsa pendurada na alça da mala. Estava tão sujo e maltrapilho que Maria ficou desconcertada. Em que poça cheia de pregos ele tinha se metido para que sua roupa se transformasse numa massa escura e rasgada? Em resposta à sua pergunta silenciosa, ele sussurrou suavemente: "Por favor, não me mande embora. Não precisa comprar uma passagem para mim, mas não vão me deixar entrar no vagão sozinho. Só diga que viajo com você. Me salve, não tenho mais ninguém que possa me ajudar." Mais tarde, Maria não conseguiria explicar por que, naquele momento, acreditou incondicionalmente em Ricardo. Entraram juntos no vagão, e Mariana também não fez perguntas desnecessárias. Se mamãe fazia isso, devia ser por uma razão. Maria tirou o casaco e o colocou no menino para que não chamasse a atenção dos passageiros. Mas as pessoas não prestaram atenção à sua companhia. Todos estavam absortos em si mesmos e em seus assuntos urgentes. Alguns minutos depois, as portas do vagão se fecharam suavemente e quase em silêncio. O trem levou Maria, sua filha Mariana e o menino sujo chamado Ricardo em direção a uma nova vida. No aconchegante calor do trem, todos de repente sentiram muito sono. Mas Maria notou que o menino tinha olhos famintos. Farejou os aromas da sacola de sanduíches algumas vezes e lançou um olhar ansioso ao suco. Logo os três estavam devorando felizes os sanduíches frescos, acompanhando-os com suco. O menino que se juntara a eles, chamando-se Ricardo, definitivamente podia superar a todos na destruição das provisões de comida. A Maria não se importava. Ele comeria e contaria sua história. Depois ela decidiria o que fazer com ele. Mas mesmo após a refeição, não houve nenhuma conversa. Ricardo agora olhava ao redor com olhos vidrados, bocejando e quase adormecendo em pé. A mulher suspirou pesadamente e pensou: bem, o que está feito, está feito. Não roubei este pequeno. Vou levá-lo para a casa dos meus pais, vou limpá-lo e encontrar algumas roupas no armário de Mariana. Já veremos. Pode ser muito pequeno, mas ainda é uma pessoa. E as pessoas sábias dizem que ninguém aparece em nossas vidas por acaso. Na densa escuridão da noite, desceram juntos em quase a última estação de sua rota. Ricardo, um pouco mais descansado, se animou imediatamente. Agarrou a bolsa pendurada na mala e a seguiu. Não perguntou nada, não pediu mais nada. Era como se já tivesse confiado sua vida e destino a Maria sem hesitar. Tropeçaram na casa de sua tia à meia-noite, trazendo calor e surpresa. Os olhos da tia se arregalaram ao ver os visitantes inesperados. Maria, há algo que eu não saiba? Você teve um bebê em segredo e o escondeu de mim? SHH, querida. Só arrume um lugar para dormirmos por enquanto. Amanhã resolveremos o resto. Estamos muito cansados. Sim, mas onde devo colocar um menino tão sujo? Você acomoda Mariana, e pelo menos lavaremos um pouco este tesouro. Não sou detetive, então não farei perguntas desnecessárias por enquanto. Mas você pensou realmente nisso? Trazer um filho alheio para casa? Pode imaginar quais poderiam ser as consequências se alguém estiver procurando por ele? Ricardo interveio inesperadamente. A babá disse que ninguém me procuraria. Papai está ocupado com o trabalho e não tenho mãe. Íamos embarcar em uma longa viagem juntos. Seria uma verdadeira aventura para nós dois. Mas tudo tinha que ser mantido em segredo. Ela foi à estação buscar limonada e nunca voltou. Desci do trem na cidade onde me aproximei de você.
Mas quando pedi pão, como meu tio me ensinou na estação, não quiseram me ajudar e me expulsaram. Ambas as mulheres ficaram congeladas de espanto. Uma babá, uma viagem, uma aventura? Algo claramente não se encaixava. Maria notou rapidamente: este menino é surpreendentemente inteligente para sua idade. Só escute como ele fala sobre tudo. Ricardo explicou com entusiasmo: 2 professoras passaram muito tempo comigo em casa. Até sei um pouco de inglês e francês. Mas meu pai raramente me elogiava. Nunca estava em casa. Éramos só eu, a cozinheira Helena e a babá Carmen. Uma casa grande e ninguém mais. A tia de Maria respondeu com entusiasmo a sua história: justo o que precisávamos. Este garoto parece ter crescido na opulência. É de uma família rica. Vai ter problemas, Maria, quando o pai vier buscá-lo. Que tipo de gente é essa? Ganham dinheiro, mas não se preocupam com os próprios filhos, como se fossem um fardo. Que espetáculo! A babá levou o menino de casa e eles nem se importam. A mulher suspirou com tristeza: onde está a justiça neste mundo? Alguns, como ela, foram privados de filhos por tanto tempo. Nina deu à luz inesperadamente aos quase 50 anos, para ela e seu marido. Enquanto esses ricos não querem cuidar de seus filhos, como se fossem um extra. É assim que deve ser? A babá levou o menino de casa e eles nem se importam. O império de Daniel Burgo era vasto. Era todo um reino ou um principado. Tinha tudo: uma interminável rede de lanchonetes de fast food em quase cada cidade do extenso país, fábricas que produziam produtos semi-elaborados para garantir que as matérias-primas para sua comida rápida da moda fossem obtidas internamente, um inumerável pessoal de subordinados prontos para servir a um homem decente com lealdade e dedicação, uma casa que parecia um palácio oriental com um gigantesco terreno e uma quantidade incontável de outros imóveis. Daniel construiu seus estabelecimentos sob o princípio de entra, se surpreende e fica muito tempo. Normalmente, um cliente de fast food entra rapidamente só para comer algo rápido e sair correndo para seus compromissos. Mas em suas lanchonetes havia toques claramente acolhedores na decoração, na atmosfera e nas pessoas que trabalhavam para ele. Desde o início de sua trajetória neste negócio, como um hábil chefe, prometeu a si mesmo: tudo aqui seria caloroso, comovente e vibrante de maneira acolhedora. Ganhou um gol na loteria, como se o destino mesmo decidisse vir em seu auxílio em seus esforços. Pegou o prêmio em dinheiro e abriu sua primeira lanchonete. Vivia e dormia junto ao fogão e à geladeira no trabalho, inventando e se esforçando para tornar sua comida ainda mais saborosa. As pessoas em Salvador frequentemente lamentavam sobre os novos milionários: todos esses recém-chegados caíram sobre nós. Tolos gananciosos. Sem dúvida é justo ganhar tanta riqueza. Reclamavam e então se dirigiam à loja por outra garrafa. Depois de beber sua poção vital, desabafavam: que ele se encarregue de suas riquezas. Nós estamos bem aqui. Daniel era um milionário viciado em trabalho. Durante vários anos, trabalhou como chefe em suas próprias lanchonetes. Simplesmente teve sorte. As moedas se acumularam sem mudanças significativas ou perdas. Por isso, a fortuna financeira lhe cobrou em outros aspectos. Segundo a lei, o que aumenta em um lugar diminui em outro. Não teve tanta sorte em sua vida pessoal, a ponto de parecer incrível. Tanto azar romântico não podia cair sobre um só homem. Um argumento pronto para um melodrama. Era muito bonito, possuía um carisma selvagem e indomável. Seus olhos ligeiramente puxados eram incrivelmente ricos em tom chocolate. Seu cabelo era negro como piche, com maçãs do rosto asiáticas e sobrancelhas marcantes. Movia-se como um predador ágil, com um sorriso encantador. A mistura de linhagens era poderosa. Pensaria-se que as garotas se jogariam a seus pés, implorando por sua atenção. Mas não. As mulheres o descartavam devido a todos esses traços que alcançavam o nível de animais. Alguém como ele, de qualquer forma, não ofereceria amor. Então, por que se lançar no fundo? Encontrariam um rapaz mais simples. Daniel não chegou a esse veredito por si mesmo. Um amigo psicólogo lhe explicou a situação: Daniel, não leve para o lado pessoal. As mulheres te evitarão temendo se queimar ou se machucar. Está escrito no seu rosto: se amo, tem que ser uma rainha.
embora ele nunca tivesse estabelecido tais padrões para si mesmo. E o psicólogo tinha razão. Olhando para trás, seu primeiro amor na escola o pegou desprevenido. Por mais que perseguisse sua paixão, até roubando flores do parque da cidade à noite, ela escolheu outro. Daniel foi rejeitado por alguma razão desconhecida e acabou se apaixonando por uma colega em comum. Ela até se casou com um outro mais tarde. Na universidade, onde o jovem amante do mundo culinário estudava a tecnologia de alimentos, parecia ter aterrissado em um jardim de mulheres. Só havia 2 rapazes em sua turma. E de novo, nada saiu disso. As futuras especialistas em restauração escolhiam seus parceiros fora da instituição educacional. Viam Daniel simplesmente como um bom rapaz que podia preparar qualquer prato e até calcular as calorias nele. Então chegou o milagre. Um bilhete de loteria. Uma tia em uma banca de revistas o convenceu a aceitar um retângulo com números como troco. O sorteio do prêmio estava marcado para o próximo domingo. Daniel estava passando seus jeans e camisa no dormitório quando viu um pedaço de papel amassado em seu bolso. Sorriu. Deveria jogá-lo fora imediatamente ou conferir? Afinal, ninguém em sua modesta família, que vivia longe da cidade em um vilarejo, acreditava em maná do céu. Então Daniel conferiu os números contra as listas só para ficar tranquilo. Não podia acreditar no que via e conferiu de novo. Gritou: "Não pode ser! Pessoal, olhem o que tenho!" Em 1 minuto, o bilhete passou de mão em mão. Foi conferido novamente. Maravilharam-se e riram. Celebraram essa boa fortuna juntos, comprando vinho barato na loja mais próxima. Naquele momento, os restaurantes de marcas reconhecidas mal começavam a se tornar conhecidos no Brasil. Daniel sugeriu sinceramente que seus pais usassem os ganhos para reparos e melhorias em sua casa, mas seu pai Vitor o deteve. "Ainda sou suficientemente forte, filho. Posso dar conta. É hora de você começar seu próprio caminho." Escolheu uma profissão incomum para um homem, embora digam que os melhores chefes do mundo somos nós. Vá em frente, se desenvolva, avance. Sua mãe e eu sempre o apoiaremos. Sua primeira lanchonete, criada com os ganhos da loteria, era tão encantadora e acolhedora que logo se tornou o lugar mais popular do bairro. Abriu 2 estabelecimentos há mais 1 ano depois de se formar. Todos os seus negócios geravam rendas estáveis, e logo as lanchonetes surgiram como cogumelos depois da chuva. Daniel teve a sorte de que seus colegas de classe não ficassem para trás na universidade. Vieram ansiosos trabalhar para ele. Muitos dirigiam seus estabelecimentos em diferentes cidades. Depois de ganhar seu primeiro milhão, não se deixou levar pelas nuvens. Transformou o cardápio, viajando pelo mundo, reunindo todos os melhores e mais confiáveis pratos. Não cobrava preços exorbitantes, seus preços eram razoáveis. Como resultado, alcançou uma posição em que não havia competidores no setor de fast food a preços democráticos em seu país. Aos 30 anos, cansou-se do turbilhão de relações casuais de uma noite. Curiosamente, ninguém lhe pedia para se casar. Não tramavam esquemas complicados para capturá-lo. As mulheres aceitavam facilmente fazer-lhe companhia e desapareciam com a mesma facilidade. Era como se uma maldição pairasse sobre ele. Nada sério em seus relacionamentos. A situação não havia mudado mesmo depois que Daniel completou 40 anos. Por alguma razão, nunca pensou em ter um herdeiro. De fato, não pensava em crianças de modo algum. Não era insensível nem desprezível. Mas simplesmente estava infinitamente ocupado. O primeiro milhão que ganhou se multiplicou com o tempo, transformando-se em dezenas e depois em centenas de milhões. Construiu uma grande casa parecida com um palácio, mudando seus pais idosos para desfrutá-la. Não tinha irmãos nem irmãs. Também teria construído casas para eles. Não era ganancioso. Mas não pensava em crianças, apesar de sua mãe ter insinuado mais de uma vez sobre os netos. O destino decidiu abençoá-lo com um herdeiro, e de uma garota um tanto distraída, além disso. Daniel frequentemente convidava Rita para acompanhá-lo, talvez com mais frequência que qualquer outra. Parte disso se devia ao fato de que as fotos deles em revistas de moda resultavam particularmente impactantes. Ele era uma figura influente, e a imprensa sensacionalista não ousava difamar nem investigar quem era sua dama. Brincava insinuando que ela era uma das amigas românticas do rei do fast food.
Nesta ocasião, Rita o acompanhou de férias. Afinal, por que procurar uma namorada temporária na praia quando havia opções confiáveis de longo prazo? Viajaram pelas ilhas em um iate, desfrutando da culinária autêntica. 2 semanas passaram voando como um só dia. Não se havia permitido relaxar assim em muito tempo. Ao retornar, se separaram. Mas um mês depois, Rita o encontrou e informou que estava grávida. Queria se livrar do bebê, mas sentia que devia informá-lo. Daniel acidentalmente deixou escapar a notícia para sua mãe, e ela começou a suplicar-lhe que não assumisse tal pecado pesado. Filho, seu pai e eu não estaremos aqui para sempre. Olhe quantas rugas temos em nossos rostos, quanto cabelo branco temos. Este bebê é carne da sua carne e sangue do seu sangue. Convença esta mulher a tê-lo por você. Pensou durante um par de dias. Então organizou um encontro com Rita e lhe ofereceu tanto dinheiro por este serviço que ela ficou um tanto surpresa com o valor da tarifa proposta. No entanto, sua condição era bastante rigorosa. Ela seria, se não uma mãe de aluguel, ao menos um corpo saudável que carregaria o bebê por ele. Renunciaria formalmente a seus direitos imediatamente após o nascimento da criança. Rita nunca apareceria na vida deste bebê e não reivindicaria nenhum direito sobre ele no tribunal. Depois de cumprir todas as obrigações contratuais, desapareceria da capital para sempre, garantindo que nunca mais se cruzassem. Daniel não podia dizer nada de ruim sobre a mãe de seu filho. Rita cumpriu tudo o que lhe pediu. Vivia em uma de suas casas junto ao mar, sob supervisão médica, enquanto estava grávida. Sem hesitar e sem pensar 2 vezes, assinou todos os documentos, aceitando calmamente que lhe despojavam de seus direitos parentais de imediato. Provou ser uma parceira confiável, apesar de sua aparente natureza despreocupada. Daniel se congratulou mentalmente mais uma vez por ter colocado a ênfase correta neste assunto. Sua mãe estava feliz, e os olhos de seu pai brilhavam de alegria. Tinham um neto. Que felicidade! Ricardo não decepcionou seus avós, que se mergulharam completamente em sua criação. A mãe de Daniel se recusou a ouvir qualquer coisa sobre contratar uma babá para seu filho. Tanto ela quanto o avô mimavam o pequeno com tal entusiasmo que seu pai só podia se assombrar. Seus sentimentos paternos eram mais sutis, e o negócio não permitia atrasos. Novos tipos de estabelecimentos de fast food estavam florescendo e se multiplicando no mercado. Tinha que inventar características interessantes para manter a lealdade dos consumidores à sua antiga e amada rede de lanchonetes. 4 anos passaram tão rápido que Daniel nem sequer percebeu o quanto Ricardo havia crescido. Estava cumprindo seu papel de pai terrivelmente, e o menino começou a evitá-lo. Ricardo temia o ritual diário de encontrar-se com seu pai, vendo-o como um castigo obrigatório. Rapidamente informava que estava aprendendo a ler, contar, falar outros idiomas, desenhar e esculpir. Agora viviam na casa 2 professoras particulares de maneira permanente. Depois saltava alegremente para seus avós, feliz de passar todo o dia sem ter que interagir com seu pai. Não seria justo julgar Daniel por não ter desenvolvido sentimentos paternos em seu coração. Não era um monstro indiferente. O problema era que trabalhava 24 horas por dia e não compreendia sua responsabilidade para com o menino. Tentava expandir ainda mais seu império, assegurando-se de que seu filho nunca lhe faltasse nada. Mas não sabia como amar. O raio caiu quando se descobriu que Vitor, o pai de Daniel, tinha problemas de saúde. Sua condição pulmonar requeria proximidade constante ao mar, e o clima da cidade se tornará prejudicial para ele. Enviou seu pai e sua mãe para viver na casa junto à costa onde Rita havia vivido durante sua gravidez. Ficou sozinho com Ricardo pela primeira vez em sua vida. O homem se sentiu verdadeiramente perdido. Não imediatamente, contratou uma babá para o menino. A casa estava cheia de gente, seguranças, cozinheiros e professores. Mas o que podia fazer diante do fato de que seu filho carecia da presença de entes queridos? Uma noite houve uma tempestade. Cansado, Daniel estava revisando os papéis e se preparando para dormir quando Ricardo apareceu de repente em seu quarto. Pai, estou com medo, e a babá não está hoje. Não pode ficar comigo no meu quarto. Posso dormir com você? Daniel permitiu. E em questão de segundos, o pequeno e trêmulo corpo de Ricardo se aconchegou ao seu lado. Abraçou-o pelo pescoço e sussurrou suavemente: Obrigado, pai. Te amo.
Em algum lugar do céu, naquele momento, a constelação do Cruzeiro do Sul também se aproximou do aglomerado de estrelas na Via Láctea. Todos carecemos tanto de ternura e afeto neste mundo que o buscamos por toda parte ao nosso redor. Dentro de Daniel, o que parecia um coração congelado se fez em 1000 pedaços. Adormeceram abraçados fortemente, e quando Daniel acordou, era um pai diferente. Não o que proporciona dinheiro para viver, mas um que ama, que se apega e que não pode respirar sem seu filho. Ele mesmo nunca teria acreditado que uma noite ao lado de Ricardo pudesse virar tudo de cabeça para baixo dentro dele. Os novos sentimentos eram divinos. Mesmo em companhia, as pessoas notaram que Daniel havia experimentado mudanças notáveis. Começou a sair do trabalho muito mais cedo, apressando-se para casa, onde o pequeno Ricardo o esperava. Ricardo havia estado vivendo na casa dos pais de Maria durante toda uma semana, e a persistente mulher estava desembaraçando lentamente o nó de suas lembranças. Descobriu facilmente que o menino havia vivido previamente em São Paulo e que seu pai se chamava Daniel. Mas esta informação era escassa demais para localizar os familiares de Ricardo. O resto de suas histórias eram fragmentadas. Apesar de sua mente inusualmente desenvolvida, Maria não tinha pressa. Absorvia cada palavra que dizia, tentando encontrar pistas para suas perguntas. A parte mais desconcertante de sua história era o fato de sua repentina fuga com a babá Carmen de sua casa. Que tipo de tolice era essa? O menino não parecia o tipo de criança que quisesse fugir de um lar amoroso. Enquanto isso, a desafortunada babá se encontrava em um estado de confusão. Tinha ficado sem dinheiro e sem documentos. O menino havia desaparecido sem deixar rastro, e agora estava certa de que a enviariam para a prisão por seu ato imprudente. Carmen havia entrado na casa de Daniel através de uma recomendação de uma agência de emprego e tinha uma boa reputação lá. O esplendor e luxo da propriedade do dono a haviam deslumbrado desde o primeiro momento. Uma residente de uma pequena cidade do interior dificilmente podia imaginar que objetos valiosos pudessem estar desatendidos na casa de alguém. O ponto de virada em sua admiração pela vida rica dos outros chegou com a inesperada tarefa de limpar o escritório de Daniel no lugar da empregada doente. Em troca de seu esforço, o dono lhe prometeu um substancial bônus. Carmen movia seu esfregão enquanto absorvia avidamente informações que pudessem ser úteis para ela. Já sabia que o dono confiava nas pessoas que viviam na casa e poderia deixar descuidadamente o cofre aberto. Os maços de notas que jaziam em filas ordenadas dentro a enlouqueciam. Como ia saber que Daniel não guardava tanto dinheiro em casa? Uma soma total de várias centenas de milhares de reais lhe parecia escandalosa. Para ele, era uma quantia trivial. Tampouco tinha habilidade de estimar quanto dinheiro poderia estar tão descuidadamente em um cofre. Carmen desenvolveu meticulosamente seu plano para o futuro roubo. Esperaria o momento em que Daniel estivesse fora em uma longa viagem de negócios. Verificaria se desta vez ele havia fechado o tentador cofre da casa. Precisava neutralizar Ricardo para que não confundisse seus planos nem se interpusesse. Ao entrar no escritório do rei do fast food sob um pretexto plausível, Carmen se alegrou ao notar que ele simplesmente estava fechando a porta do cofre sem trancá-lo. Isto lhe pareceu um sinal especialmente bom. Finalmente havia chegado seu momento. Mas desde o princípio as coisas não estavam indo bem. Não pôde deixar Ricardo com seus professores. A viagem de seu chefe coincidia com seus dias de folga. A feliz coincidência-chave foi que o cofre não estava trancado. No entanto, havia menos maços de dinheiro do que o habitual em seu interior. Mas Carmen decidiu que não deixaria passar sua oportunidade de enriquecer. Ricardo aceitou com entusiasmo a história sobre uma emocionante viagem. Correu para se vestir, enquanto a babá tirava seu certificado de nascimento do cofre. Comprou passagens para o trem de longa distância mais próximo a Santos na estação ferroviária. Sorriu maliciosamente, também verei as montanhas. Quando voltará a se apresentar uma oportunidade assim? Os seguranças não mostraram suspeitas sobre a saída planejada da babá com o menino. Carmen só levava sua bolsa e uma pequena sacola de dinheiro. Decidiu sabiamente que qualquer artigo necessário e roupas extras para ela e Ricardo poderiam ser comprados nas lojas perto da estação de trem. Felizmente, na estação não havia problemas com isso naqueles dias. Até agora tudo ia bem para elas. Na mente de Carmen, ofuscada pela perspectiva de riqueza, nunca ocorreu que estava sequestrando uma criança.
Sua viagem lhe parecia uma pequena aventura inocente. Se instalariam em uma pousada nos arredores de Santos. Colocaria Ricardo para dormir e pronto. Deixaria seu certificado de nascimento na mesinha de cabeceira para que o encontrassem e o devolvessem para casa imediatamente. Isso era tudo. Este plano lhe parecia brilhante. Se você quer fazer Deus rir, conte-lhe seus planos. A babá não encontrou dificuldades, exceto que a viagem de 3 dias e meio começou a parecer longa demais para Ricardo. Na metade do caminho, ela tinha alugado todo o compartimento para viajar sem testemunhas, caso o menino começasse a reclamar. Entretinha o melhor que podia, mas ele se sentia cada vez mais nostálgico por seu pai, fazendo perguntas desnecessárias e até tentando chorar. Em uma das estações maiores, Carmen decidiu distrair Ricardo de alguma maneira. Perguntou-lhe o que ele mais queria naquele momento, e ele respondeu que queria limonada. Posso dar conta disso, pensou. Vou sair para tomar ar fresco. Estou cansada de ficar trancada. Naturalmente, levou a sacola de dinheiro e sua bolsa com todos os seus documentos para a plataforma. Como fatalidades e obstáculos se infiltram em nossos grandes planos, ninguém jamais saberá. Um ladrão local imediatamente notou a moça bem vestida. Observou como ela se movia de um quiosque a outro com desenvoltura. Arrancou-lhe a bolsa e o dinheiro das mãos. A habilidade é algo que não se esquece. Jogando as garrafas de limonada na plataforma, Carmen correu atrás do ladrão às cegas. Não lhe interessava dar o alarme nem chamar a polícia. O ágil rapaz escapou sem muitos problemas, serpenteando entre os trilhos e os vagões do trem como se tivesse se dissolvido no ar. Carmen ficou sem nada. E justo então seu trem com Ricardo começou a partir. Não teve tempo de alcançá-lo. O que ia fazer agora? Nada. Logo encontrariam o menino e o entregariam à polícia. Eles cuidariam disso. Ela havia arruinado sua própria vida com suas próprias mãos. E agora precisava encontrar um lugar onde se esconder e ficar à margem por um tempo. O audacioso ladrão não podia acreditar em sua sorte. Que tipo de dama carrega tanto dinheiro sem segurança? Rasgou o RG da vítima e a certidão de nascimento de Ricardo para evitar problemas. Agora poderia se esconder por muito tempo. Que dia de sorte tinha hoje? Precisava comemorar. Ricardo não teve medo no início. Pensou que a babá estava lhe oferecendo um novo jogo de esconde-esconde. Costumavam brincar disso em casa às vezes. Não faltava muito tempo para chegar a Santos. Esperou um pouco mais por Carmen. Depois adormeceu. Algumas horas mais tarde, o condutor anunciou que estavam chegando ao destino. Todos se moveram para a saída em uma amável multidão. Mesmo com sua bagagem, ninguém notou que o pequeno havia entrado no mundo adulto sem companhia. Na estação, Ricardo durou toda uma semana. Aproximava-se dos passageiros pedindo ao menos um pãozinho e um pouco de água. Alguns não se negavam, mas todos mostravam uma estranha indiferença. Nem sequer chamou a atenção da polícia. Cada vez, os policiais pensavam que era filho de um dos passageiros e não incomodavam o menino. Teve sorte com um lugar para dormir. Havia um estreito espaço entre os quiosques e a parede, cheio de tubulações. Por alguma razão desconhecida, alguém havia jogado ali uma velha manta desgastada, mas lhe servia como cama. Ninguém o via ali. Uma vez teve muita sorte. Um homem ligeiramente bêbado lhe deu um monte de cachorros quentes e uma garrafa de refrigerante. Diletante Ricardo saiu correndo e se deparou com uma matilha de cães de rua. Os animais também podem ser compreensivos. Nenhum cão o mordeu nem o assustou. Simplesmente o rodearam em um círculo apertado. Ricardo comprou sua liberdade jogando-lhe seu monte de cachorros quentes. Mas se esforçou tanto para escapar que escorregou e caiu em uma grande poça de lama. Sujo e esfarrapado, recebeu ainda menos comida, e sua cabeça girava de fome. Decidiu-se agarrar a primeira senhora que encontrasse que parecesse inofensiva. Foi assim que conheceu Maria. Um golpe de sorte ajudou a descobrir novos detalhes sobre a vida de Ricardo. A tia de Maria viajava a Santos com toda a sua família, como de costume. Compraram comida com hambúrgueres em uma lanchonete para a viagem de volta. Nem tudo foi comido. Um par de pequenos pacotes foram dados às crianças de Maria.
Quando Ricardo viu o hambúrguer com uma carne, queijo e folhas de alface verde à sua frente, animou-se imediatamente. Compartilhou um dado crucial com Maria: meu pai faz hambúrgueres assim. Tem uma grande foto de um pendurada em seu escritório em casa. Maria ficou atônita. Correu para a casa de sua tia, onde havia um computador e onisciente internet. Em menos de uma hora, descobriu que o dono da rede de lanchonetes se chamava Daniel Burgo. A mulher não viu outra solução correta senão enviar uma mensagem ao serviço de atendimento ao cliente, indicando que o filho do Sr. Burgo estava com ela. Quando Daniel voltou de sua viagem de negócios, estava furioso. Que tipo de empresário experiente era ele se não conseguia reconhecer na babá uma pessoa gananciosa que havia levado seu filho para um destino desconhecido? O dinheiro era trivial, que o engolisse. Mas uma criança? Isso era inaceitável. O serviço de segurança já havia rastreado que Carmen e Ricardo embarcaram em um trem com destino a Santos, mas depois disso a pista do menino se perdeu. Também não haviam encontrado a babá, que parecia ter se desvanecido no ar. Durante mais de uma semana, a equipe de segurança de Daniel esteve vasculhando a estação de trem da distante cidade, e a polícia estava alertada. Mas ninguém havia visto um menino pequeno com grandes olhos castanhos e cabelo escuro como o de seu pai. Ocasionalmente, algo que se assemelhava a ele aparecia nas câmeras de vigilância, mas as gravações eram borradas e não ajudavam na busca. A carta de Maria causou um alvoroço na empresa de Daniel. Em poucas horas, ele estava em um avião com destino a Santos para averiguar se esta mulher desconhecida estava fazendo uma brincadeira cruel. O homem que ligou tarde da noite para a casa de Maria parecia muito assustado e atônito. Não havia segurança ao redor da figura tão conhecida. Mas quando Ricardo se lançou ao pescoço de Daniel, não restou dúvida na mente de Maria. Diante dela estava Daniel Burgo, o dono de jornais, navios e hambúrgueres em pessoa. Ricardo o abraçou e continuou sussurrando: papai, ninguém queria me notar, mas ela me levou com ela. Maria e Mariana são agradáveis, mas eu estava te esperando há tanto tempo para que me encontrasse. Daniel se voltou para a dona da casa, examinando-a de cima a baixo. Era de estatura média, bem proporcionada e parecia ter uns 30 anos. Que bondoso mago havia enviado seu filho a esta salvadora? E como poderia agradecê-la agora? Ela sorriu com calma e imediatamente ofereceu: você veio de longe. Esta noite temos macarrão para o jantar. A propósito, Ricardo ajudou minha filha a fazê-lo. Você tem um menino maravilhoso. Estou tão contente que o tenham encontrado. Quando enviei a carta, temia estar cometendo algum erro. Onde você está e onde está nosso vilarejo? Os caminhos de Deus são insondáveis. Lave as mãos, estamos pondo a mesa agora. O cozinheiro alimentará o cozinheiro. Li sua biografia. André se casou com Mara logo após seu divórcio, e o mecânico do navio estava feliz agora. Trabalhavam juntos no mesmo navio e se apressavam para casa após suas viagens. Sem filhos, sem preocupações e sem problemas adicionais. Decidiram comemorar seu aniversário de casamento longe de casa. Mara havia passado tempo suficiente na cozinha. Não era ele um marido galante e atencioso para uma mulher tão maravilhosa? Tinha reservado uma mesa no restaurante mais sofisticado. Se iam comemorar, fariam com estilo. O que havia para se preocupar com suas finanças? Junto ao cais, a construção de uma nova lanchonete de fast food estava em pleno andamento. Alguns carros escuros com vidros fumê haviam parado perto da alta cerca. De um deles, um motorista saltou e abriu a porta para um cavalheiro bastante distinto. O homem bem vestido, por sua vez, se aproximou da porta traseira e ofereceu sua mão a uma mulher elegante. Sem hesitar, ela lhe beijou a bochecha e disse: querido, ainda não me acostumei com todas essas cortesias suas. Praticamente estou de volta ao meu território. Aqui conheço cada pedra nas ruas de Santos. Poderia ter me virado sozinha. André ficou atônito. Diante dele estava sua simples Maria, mas que sorriso feliz adornava seu rosto, e como seus olhos brilhavam de amor. Precisava descobrir imediatamente quem era este homem importante que tinha vindo vê-la e o que sua ex-esposa estava fazendo ao lado dele. O bartender não precisou de nenhuma persuasão. Não ouviu falar do rei do fast food, o lendário Burgo? Construiu seu delicioso império do zero. Sua história empresarial se tornou um caso de estudo.
Até ouvimos sobre ele como exemplo na escola de gastronomia. Está abrindo outra lanchonete. André quase se engasgou com o café que havia pedido no balcão para puxar conversa com o bartender. E quem é a mulher com ele? O bartender também estava por dentro. Sua história de amor já se tornou lendária. Ela é uma moça local que ajudou Burgo a encontrar seu filho desaparecido. E o que ele faz? Casa-se com ela. Levou-a para São Paulo, onde supostamente tem todo um castelo com um parque. Recentemente, esta mulher deu a Burgo outro filho, e ela já tinha uma filha. Então agora tem 3 crianças, e nunca os deixam sozinhos. Meu amigo trabalha no hotel e me disse que sempre há 2 babás e um segurança com as crianças. Burgo está tão preocupado com seus pequenos. Não dá para entender esses ricos e suas excentricidades. André coçou a cabeça, frustrado. Que tipo de vida é esta? Algumas pessoas caem milhões do céu, enquanto outras trabalham duro toda a vida e terminam sem nada. Também não se incomodaria com as crianças, eram só um estorvo. Ele e Mara estavam muito bem. Enquanto André saciava sua curiosidade, Daniel e Maria também estavam aproveitando bem seu tempo. Ele rapidamente inspecionou o local da construção e convidou sua esposa para almoçar no mesmo restaurante. A Burgo ainda não gostava muito de publicidade, então se sentaram em um canto à parte, junto à janela. Pela 100ª vez, o homem quis comprovar a magia que surgia nele cada vez que estava perto desta mulher. Pegou sua mão, acariciando suavemente seus delicados dedos, e cálidas torrentes de amor sincero percorreram seu ser uma vez mais. Sorrindo para si mesmo, disse em voz alta: Maria, eu deveria ter esperado toda a minha vida para conhecer uma mulher como você. Graças à intervenção divina, você me devolveu tudo, meu filho, meu interesse pela vida e a mim mesmo. Prometo que você nunca